Dentro da Bolsa Americana, existem mais de 3.100 ETFs listados, cada um com suas características e objetivos. Se você fosse estudar um por um, provavelmente demoraria anos para analisar cada um e descobrir o que é melhor para você investir. Por isso que nesse vídeo eu separei alguns dos melhores ETFs para você investir no longo prazo dentro da Bolsa Americana. Então esses ETFs que eu separei aqui, eles são muito interessantes, alguns deles muito conhecidos, mas podem servir como base, principalmente para você iniciar seus investimentos no exterior ou até mesmo aperfeiçoar com os ETFs. E o primeiro ETF que eu não deixaria de fora, mas de jeito algum, é o VOO, o VOO. Lembrando que ETFs como SPY, SPX, são tudo a mesma coisa, tá? É tudo da mesma cesta ali. Não é porque eu tô falando do VOO que qualquer outro ETF que faz a mesma coisa que esse aqui não deveria valer. Valem da mesma forma. O VOO, ele é um ETF que vai replicar o S&P 500, um índice que acompanha o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse é um ETF que vai oferecer exposição a todos os 11 setores da economia, selecionando empresas com grande relevância global. Então essa aqui é um pouquinho da diversificação setorial que ela tem, né? E tecnologia toma 20% do ETF, a parte de outra tecnologia 18% e finança 12% abaixo, de saúde 9%. Aqui vocês conseguem ver as top empresas que fazem participação hoje do ETF VOO. A primeira delas é a Microsoft com 7%, Apple com 5%, e aí você tem Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire, Broadcom e várias outras empresas gigantescas. Então essa aqui é um dos ETFs mais básicos que tem e que eu não tiro da minha carteira, mas nem ferrando. E só pra vocês terem ideia um pouquinho da valorização dele ao longo do tempo, né? Vocês podem ver que é uma valorização contínua ao longo dos anos. E se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, ela vem valorizando 81% fora os reinvestimentos dos dividendos, que daria um pouco mais do que isso. E falando em dividend yield, não é o foco desse ETF, mas ele paga um dividend yield de 1,4% no momento atual. O segundo ETF muito interessante de se ter numa carteira é o VUG, o VUG. O VUG é um ETF que acompanha o índice US Large Growth, que basicamente seleciona empresas de crescimento com grande capitalização. Os fatores utilizados para a seleção incluem o crescimento do lucro por ação nos últimos 3 anos, a expectativa do lucro por ação no curto prazo. Os fatores utilizados para a seleção incluem o crescimento do lucro por ação nos últimos 3 anos, a expectativa do lucro por ação no curto e longo prazo e o retorno sobre os ativos. E o peso do percentual que eles vão colocar das ações dentro desse ETF vai depender da expectativa de crescimento de cada uma delas. Então, quanto maior a expectativa de crescimento, maior o percentual no ETF. Se a gente for olhar a diversificação setorial, 60% do ETF está em tecnologia, que é um setor normalmente onde tem mais crescimento, e a segunda parte aqui é retail, né, que seria a parte de varejo. Olhando um pouquinho as empresas que compõem esse ETF, vocês já podem observar que é bem parecido com o S&P aqui no começo, né? Então tem a Microsoft, Apple, só que Microsoft e Apple dominam aí 22% da carteira, né? Então estão em percentual maiores. Se a gente for olhar nos últimos 5 anos, o VUG valorizou mais de 114%, o que é uma ótima rentabilidade, fora os dividendos também que pagou ao longo desses anos, que daria um pouco mais também do que isso de rentabilidade. O terceiro ETF que eu acho muito interessante vocês darem uma olhada para investir nos Estados Unidos é o VTV. O VTV é um ETF que acompanha o índice US Large Value, que seleciona as chamadas empresas de valor com grande capitalização. Então são empresas mais sólidas, que normalmente têm menos volatilidade, já são grandes no mercado, é basicamente isso que ele vai buscar. Então, olhando para a diversificação aqui do setor, já muda um pouco, 24% é setor financeiro, 12% setor de saúde e aí 11% setor de tecnologia. Então, por isso que eu falo, esse ETF ele vai buscar empresas menos arriscadas, que esse pega setor financeiro, saúde, que é bem menos volátil. As empresas que vão compor ele ali são bem parecidas à do S&P 500 também. A gente tem aqui Berkshire com 3% do portfólio, Broadcom com 3%, JP Morgan com 2,8%. Então você vê que os percentuais aqui no máximo é 3% numa empresa, então é bem diversificado. Empresas muito grandes e geradoras aí boas de dividendos, tá? Como a Bev e a Merck. Nos últimos 5 anos, o VTV chegou a entregar de rentabilidade 47%, mais o dividend yield atual, que é de 2,5% ao ano. O próximo ETF muito interessante, isso é legal vocês darem uma olhada também, é o SCHD. O SCHD é um ETF que seleciona as 100 maiores empresas
pagadoras de dividendos nos Estados Unidos. O principal requisito é que a empresa possua um histórico de 10 anos de pagamento de dividendos. E o ETF utiliza indicadores como fluxo de caixa, dividend yield, ROI e taxa de crescimento dos dividendos para determinar o peso das empresas no portfólio. Os setores são limitados a ocuparem até 25% da carteira, enquanto as empresas podem ocupar até 4% cada uma, com a carteira sendo rebalanceada trimestralmente. Então aqui a gente pode olhar que os setores diversificados no SCHD é 17% setor financeiro, 15% tecnologia e 15% a parte de consumo. As empresas que vão compor esse ETF aqui é a Texas Instrument, que tem 4,3% de participação, a Amgen com 4,25%, a Lockheed, né, que é gigante também, 4%. Então você pode observar, né, Chevron, PepsiCo, que são empresas mais geradoras de dividendos e já mais consolidadas no mercado. Então, provavelmente para quem busca a renda aqui seja interessante. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, o SCHD entregou de rentabilidade de 50% e ele vem pagando de dividend yield atual 3,45%. É um dividendo bem elevado para ETF. Um outro ETF que eu acho muito interessante, esse eu acho assim incrível, é o SOX, o SOXX. O SOX, ele é um ETF que vai selecionar as 30 maiores empresas de semicondutores listadas na Bolsa Americana. Isso inclui empresas que fabricam semicondutores diretamente ou empresas que vão fornecer serviços e equipamentos associados a semicondutores. Além de selecionar também empresas americanas, esse ETF também pode investir em ADRs de empresas de outros países, como a TSM, por exemplo. Os semicondutores se tornaram indispensáveis no nosso dia a dia, sendo utilizados em aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, veículos, geração de energia, computador e assim vai indo. Vocês podem observar que a diversificação setorial do SOX é basicamente tecnologia e eletrônicos, né, que é isso que ele foca. E se a gente for olhar os ativos que compõem o SOX, a gente vê que Nvidia tem 9% aí do portfólio, Broadcom 7,9%, Qualcomm 7%, AMD 6%, né, então só empresa top aqui de semicondutores que tá com muita pretensão de crescimento junto com a tecnologia. Nos últimos 5 anos, o SOX entregou 225% de rentabilidade. E ele basicamente não tem dividendos, né, pagos, porque são empresas mais de crescimento, né? Empresas do ramo de semicondutor são growth total. Então tem essa diferença, ele não paga dividendo, mas para quem gosta de crescimento por longo prazo, é uma excelente oportunidade. E amanhã é o nosso grande evento, a Masterclass, o Investidor Global. Às 7 horas eu estarei ao vivo com vocês no dia 13/5 agora, para trazer como que vocês podem investir no exterior, dando dicas de como vocês podem montar a estratégia de investimento. Vai ser incrível o conteúdo. Fora que também a gente vai ter abertura de vagas para Dólar M Black. Então ainda dá tempo de você se inscrever, clica aqui embaixo ou leia o QR Code e eu te vejo logo no dia 13. E se você estiver vendo esse vídeo e já passou essa data, você provavelmente entrará numa lista de espera para participar dos próximos eventos. E o último ETF, não menos importante, e depois eu vou mostrar uma planilha comparativa com todos eles, é o ETF SKYY, que foca também em crescimento. O Sky é um ETF que seleciona empresas envolvidas no setor de computação em nuvem, incluindo empresas de infraestrutura, plataforma e software. O fundo usa critérios como tamanho de mercado e liquidez para selecionar e ponderar o peso das empresas, que são limitadas a ocuparem 4,5% do portfólio. Assim como o mercado de semicondutores, o mercado de nuvem também tem crescido muito, com bilhões de dados sendo processados na nuvem todos os dias. No ano de 2023, os gastos com serviços de infraestrutura em nuvem cresceram 18% e a expectativa é que em 2024 aumentem em 20%. Então, já olhando para a diversificação setorial, a gente consegue ver também que está tudo relacionado à tecnologia, porque nuvem, né, é basicamente hardware, computadores em si. E aqui a gente tem um pouquinho das empresas que fazem parte do portfólio. Então a gente tem Google aqui como maior participação com 4,6%, Amazon, que tem o AWS, né, que é a nuvem, 4%, Oracle, que tem nuvem também, Microsoft, que tem nuvem também, Arista Network, que tá nesse mundo de nuvem. Então é muito legal ver todas as empresas juntas num único ETF. O Sky, ele chegou a entregar 57% de rentabilidade nos últimos 5 anos. E basicamente também não paga dividendos, porque não é o foco dele, né? Empresas mais de crescimento em si. Então aqui eu trouxe uma tabelinha que traz um resumo de todos esses ETFs que eu citei aqui para vocês, né? Que eu acho muito interessantes de você ter ali
ali na sua carteira da Bolsa Americana. Não necessariamente todos eles, mas você pode escolher um ou outro, ou estudar, começar por eles aqui em si. As taxas de administração, então você pode dar uma pausadinha nesse vídeo para dar uma olhada, mas basicamente o VO é o que tem o menor taxa de administração, 0,03, o VTV também 0,04, né? São taxas muito baixas, e o Sky é o que tem a taxa mais alta, então tomaria um pouco mais de cuidado com ele, porque ele precisa entregar bastante resultado para cobrir isso aqui. Aqui a gente tem a quantidade de empresas, né? Então o VO tem 500 empresas, o VUG 200 empresas no portfólio, o VTV 350, o SHD 100 empresas, o SOX 31 e o Sky 65 empresas. E o maior deles em tamanho de mercado é o VO hoje, tá? Em segundo lugar, o VUG aqui. E aqui você tem um pouquinho do dividend yield atual de cada um deles. Além disso, eu também quis trazer a rentabilidade de todos esses ETFs que eu citei nos últimos 10 anos e reinvestindo os dividendos. Então a gente pode ver que nos últimos 10 anos, quem entregou mais rentabilidade desses que eu trouxe foi o SOX, com 850% de valorização, que é o de semicondutor. Em segundo lugar, o VUG, aí tem o Sky, o VO e outros ETFs que eu citei aqui mais embaixo. Então esses eram os ETFs que eu gostaria de citar para vocês começarem a estudar, mas deixa aqui embaixo nos comentários qual ETF você mais gosta na sua carteira ou que você tem mais interesse. Isso vai ser legal para eu ler o comentário de vocês. E não esqueça de deixar a curtida aqui no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!